conosco. Então, graças a Deus por isso, pela vida de cada um de vocês. E hoje nós vamos, irmãos, vamos falar de um assunto. Eu vou dizer para você, não tem nada de novo, como dizia Salomão, não tem nada de novo debaixo dos céus, né? Então, o que eu vou dizer, eu creio que vocês já têm noção do que nós vamos falar. Algumas pessoas têm parte para nós. Nós aprendemos que nós, como marido, nós devemos amar nossa esposa. E nossa esposa deve ser submissa. O problema, a gente já sabe disso. Todos nós já fomos para cima e para dentro. E nós já sabemos que, na realidade, o grande problema é que muitas vezes nós não amamos e nós não somos submissos. Então, nós vamos falar aqui desse assunto, comunicação na família, né? Um assunto que é bastante pertinente, e eu digo para vocês que a gente vem muitas vezes perpetuando vícios na nossa vida, formas de agir desconexas, e a gente acha que está certo, ou a gente acha que às vezes isso é irrelevante, que isso não tem nenhum problema, e a gente fica praticando os mesmos atos, e cada vez mais nossa família sofrendo, nosso relacionamento conjugal sendo desfeito, nossos filhos mal criados. Então é um problema que eu diria para vocês que é bastante recorrente. Eu diria que quase todas as famílias sofrem desse problema, tá certo? Então a melhor forma de resolver conflito é uma comunicação. E essa comunicação tem que ser eficiente, tem que ser correta, da forma adequada, para que ela possa surtir os seus efeitos naturais. A grande dificuldade da comunicação é porque tem quem fala e deve existir quem entenda. Mas o que acontece? As pessoas falam e talvez ninguém entenda. Então, ou há uma demora para se entender o que se fala, ou não se entende, né? De repente tu chega num restaurante e fica lá, garçom, eu já estou um tempão aqui. Aí daqui a pouco chega o garçom lá com um prato de pão. Aí o cara disse, pai, eu não pedi pão, por que chegou esse pão aqui? O cara disse, não, você disse que queria pão? Então tem pão em pão, aí fica aquela confusão. Então esses ruídos de comunicações, dessa forma simples, jocosa que eu falei para aqui, ela perpassa os nossos lares, perpassa o nosso trabalho, perpassa tudo que nós estamos fazendo. E isso, de certa forma, enfraquece as nossas relações, enfraquece o nosso viver como esposo, como esposa, como pais e como mães. Eu vou falar hoje aqui para vocês sobre comunicação. Eu vou dividir a minha fala hoje, vai ser estudo, não é sermão, e eu vou procurar ser o mais descontraído possível. A gente vai falar sobre, primeiro momento, comunicação com os filhos e depois comunicação com o casal. Tá? Nós vamos dividir dessa forma. Primeiro com os filhos, porque o casal talvez tenha alguns assuntos que sejam mais picantes e as crianças já estão dormindo. Então aí a gente propositalmente vai fazer dessa forma. Então eu queria tratar primeiro das crianças, como a gente vai lidar com esse problema. Né? E eu quero agora só organizar aqui. Vamos falar sobre a criação de filhos e comunicação. Bom, a intenção hoje é falar um pouco sobre o tema palavras de vida. Então nós vamos falar isso para os nossos filhos, tá? A gente tem aprendido que grande parte da educação dos nossos filhos está relacionado com aquilo que a gente transmite para eles, através dos nossos ensinos, através da nossa experiência e, sobretudo, através dos nossos exemplos. Então, vamos falar deste tema tão legal, que é a questão da comunicação, do ensino dos pais, que eles passam para os filhos através das palavras. Uma das frases mais impactantes é que a gente tem que ter em mente que a educação dos nossos filhos, as palavras têm muita importância, tem muito peso. Tudo que a gente fala para os nossos filhos
tem um impacto e a gente tem que ter muito cuidado com a nossa comunicação. Na verdade, se nós observarmos o quanto as palavras têm peso para os nossos filhos, a gente pensaria muito antes de falar, de soltar uma frase, de fazer uma reclamação inapropriada. Então nós teríamos que ter muito cuidado quando a gente fosse atribuir nomes para os nossos filhos, adjetivo para eles. Então a Bíblia está cheia de textos bíblicos que falam sobre o uso das palavras. Ela adverte tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Há textos que falam muito claramente que a vida e a morte, entre a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que usa bem comerá do seu fruto. Então Tiago, irmão de Jesus, ele diz assim, que um pequeno leme controla o navio. Veja só, um pequeno leme controla o navio. E ele usa outra metáfora, que ele diz que um cabestozinho, tamanho de nada, consegue controlar um animal de grande porte. Então a língua ela controla, mas também a língua ela destrói. Tá certo? Ela destrói. E Tiago diz que uma pequena fagulha em uma floresta dizima toda a floresta. Né? Vocês lembram lá da Austrália, no último ano, né? Um incêndio sem precedente a partir de uma fagulha. Né? Assim, a língua ela também tem o poder de destruir carreiras, vidas humanas. Tá certo? Então, dessa forma, nós temos que tomar muito cuidado, medir bastante as nossas palavras, principalmente de casa. Quando a gente fala com os nossos filhos, quando a gente fala com o nosso cônjuge, esse vai ser um desafio para todos nós. Lá em Provérbios, capítulo 4 e 3, Salomão disse o seguinte: quando eu era pequeno, diante da minha mãe e do meu pai, se sentavam diante de mim a minha mãe e comigo me dizia. Então Salomão, ele diz que sentava para que os pais deles pudessem ensinar. E mais lá na frente, lá em Provérbios 22 e 6, ele tem esse texto. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando crescer ela não vai se desviar dele. Então a gente não ensina depois que cresce. A gente ensina quando eles são pequenos, quando eles ainda não têm autonomia para exercer as atividades corriqueiras. Então eu acho que nós estamos bem cientes que nossos filhos observam as nossas palavras antes mesmo de terem consciência dela. Agora, se... É assim, as notícias é desse jeito. Ou você vê falando que o corona vai destruir todo mundo, ou que o povo vai morrer de fome. Então, nós temos essas duas coisas. Eu não sei se vocês já perceberam que hoje nós vivemos uma nação dividida. Dividida. Então, a forma que você fala, as pessoas já te identificam se é de esquerda e se é de direita. Então, são palavras que não trazem benefício nem amor para as nossas relações. Não tem nos acalmados. A gente vive um pânico, muitas das vezes, das palavras ditas. Reparem que são palavras ditas, por especialista ou não, mas de qualquer forma, nós somos afetados. Então, os desafios que a gente enfrenta na paternidade podem ser amenizados ou agravados de acordo com as palavras que nós usamos. Na sociedade, no nosso cotidiano, é complicado entre os adultos. Agora imagina entre as crianças, né? As crianças que estão uma tábua rasa, que estão em formação, né? Estão ainda buscando se equilibrar em um ambiente carregado de palavras, de peso, de morte, de coisas ácidas. Então, tem um dito popular que diz que na briga do rochedo com o mar, quem sofre é o marisco. Então, as pancadas sovadas que a água dá nas pedras, primeiro bate os mariscos. Então, eu digo para vocês, nossos filhos, os menores, eles são resultado, muitas vezes, eles sofrem muito impacto da forma como a gente educa. Então, quanto mais novos, quanto menores, mais eles sofrem com as palavras que nós falamos. Um especialista da área de comunicação diz que 60% da comunicação está na linguagem corporal, 30% está no tom de voz,
10% está no vocabulário. Tá certo? Então, exemplo, veja só, eu sou de um tempo que quando minha mãe ou meu pai falava alguma coisa, eu não precisava nem falar. Meu pai botava o olho assim, ou minha mãe botava o olho, eu já entendia a mensagem completa, de ponta a cabeça. Eu já sabia que estava fazendo alguma coisa que não estava agradando ele, já estava fazendo alguma coisa que não era legal, e de alguma forma eu já me encaixava, já tomava meu jeito. Então, eu creio que muitos de vocês também passaram por essa fase, né? Só bastava um olhar do pai, que era aquele olhar de desaprovação. Então, acabou-se. Ali nós já me entendia toda a mensagem. Então, 60% expressão corporal, 30% tom de voz e 10% vocabulário. Então, eu quero dividir essa primeira parte do nosso estudo em duas coisas, o tom de voz e o vocabulário. Nós vamos começar com o tom de voz. Você imagina o seguinte, você está em casa, daqui a pouco sua filha entra com uma manga, tá? Uma manga bem bonita, mas só que por trás a manga caiu no chão e tem aquela terrinha toda rachadazinha. A menina chega com aquela manga, tua filha chega para entregar. Pai, olha que eu trouxe para o senhor, coisa linda. Aí pega e coloca em cima da mesa aquela manga. Daqui a pouco começa a sair aquele caldozinho lá, né? E a bichinha tão alegre, né? Como é que o pai vai reagir? Aí o pai vê aquele negócio lá e já começa a aumentar o tom de voz, briga com a menina. Então sufoca toda a alegria daquela criança. Vocês veem que a gente consegue roubar a alegria da criança com as nossas palavras, com os nossos gestos, com as nossas atitudes. Quantos de vocês sabem identificar o clima dentro de casa pela voz? Gente, tem dia que eu chegar aqui em casa, de boa, né? Quando eu entro que digo, oi Cida, tudo bem? Quando ela diz tudo, eu já sei que é já para eu ficar calado. Que ela já não está querendo. Quando com essas respostas curtas, já é para me dizer, olha, estou para conversa hoje. Tá certo? Então, quando os vizinhos estão brigando, daqui a pouco começa o clima, você escutando seus vizinhos do lado conversando, daqui a pouco aumenta o tom, daqui a pouco as meninas dizem, eita, vai dar BO hoje. Então você vê que o tom de voz, ele é muito sensível e nós conseguimos enxergar. Imagina a gente que é humano, imagina as crianças, né? Você chega em casa, na casa de sua irmã, você começa a conversar, vê que o clima não está bom, você já percebe, pega o carro e vai embora. Tá certo? Então, no ambiente de trabalho, da mesma forma. Na igreja, vez por outra você vai conversar com a pessoa na igreja e já percebe que ela dá aquela trancada e você já se enquadra. Então veja só, lá fora a gente pode fazer isso, dentro de casa. Como é que a gente vai fazer? Tá? A gente vai se distanciar das pessoas dentro de casa? Como a gente reagir? Não tem como fugir, nós temos que lidar com os problemas dentro de casa. Você vê que as coisas em casa é bem mais complexas que lá fora, né? O nosso tom de voz, preste atenção, ele imprime uma imagem para o ouvinte. Tudo que nós falamos, pelo tom da nossa voz, deixa na pessoa uma imagem, uma impressão sobre o nosso humor, sobre o interesse que nós temos pela conversa. Veja se não é verdade o que eu estou dizendo. Por exemplo, chega alguém que quer conversar com você, aqui em casa, vez por outra chega uma menina, aí começa a conversar um negócio aí, né? Aí eu fico calado. Ela fala, pai, soube daquilo que ocorreu e eu não estou nem aí, né? Ela já sabe, já se enquadrou, né? Agora, se eu disser, foi mesmo, aí se eu fizer com o braço assim, ficar bem receptivo, gente, pode esperar. A conversa vai longe, vai, mói, e fica lá. Por quê? Porque ela entendeu que eu estou receptivo à conversa. E também o nosso tom de voz demonstra o nosso interesse pelo ouvinte. A gente não está querendo ouvir alguém, a gente dá logo aquele corte, dá aquele gelo, então o interlocutor já se toca. Tá certo? Às vezes a gente faz isso dentro de casa, com o marido, com a esposa e sobretudo com os filhos. A gente dá aquele corte. Né? Às vezes as meninas chegam para conversar com Cida, você não está vendo que eu estou fazendo a comida, ainda por cima estou assistindo videoaula? As meninas chegam lá no meu quarto, às vezes eu estou trabalhando, aí eu digo, filha, você não está vendo que eu estou trabalhando? Veja só, essa forma aí, a gente já percebe que a gente já cortou aquele relacionamento, tá certo?
é como se a gente jogasse água, a gente já desce um basto e aquela pessoa já se fecha, né? E aqui a gente está acostumado a dizer, viu, que as meninas aqui, tem uma aqui em casa, uma das meninas, que eu digo que você parece que toma água de chucalho, não tem que aguentar, conversa o tempo todo, né? E vez por outra tem que receber um corte. Então, o nosso tom de voz, ele pode impor distância ou pode promover a aproximação daquela pessoa que fala conosco. Então, a maneira como a gente responde, o tom da nossa voz, dá a sensação de que a pessoa é bem-vinda ou dá a sensação que a pessoa não é bem-vinda. Então, que a presença dela é agradável ou que a presença dela é desagradável. Então, o tom de voz tem muito isso dentro de nós. Agora, nós temos que ter cuidado com o nosso estilo de comunicação. Eu não estou falando aqui de figura de linguagem, de estilo de linguagem, de gesto, de história, mas eu quero lembrar vocês que tem alguns hábitos que nós temos de falar, que é muito complicado, tá certo? Então a gente fala daquele jeito. Tem pessoas que têm um pavio curto, tá? Então, aí a pessoa, não, mas é porque aquela pessoa é daquele jeito, você tem que ter paciência, tem pessoas que têm aquele jeito de falar, aí outras que nem pavio tem, já é bum, né? Come bomba, né? Não tem pavio, já explode com tudo. E aí, daqui a pouco, a gente tem que ouvir isso. Não, você tem que ter paciência, que aquele é o jeito dele. É como se fosse um álibi para as coisas explosivas, para o temperamento dele. Eu creio que a gente tem que mudar muito esse comportamento. Não é só disso que eu estou falando, né? Tem outros que outros vícios de linguagem, hábitos de linguagem, que é o sarcasmo. Vocês sabem o que é sarcasmo? A palavra sarcasmo significa queima da carne. É a figura de linguagem que o tempo todo você age, procede debochadamente, de forma ácida, tá certo? Continua fazendo desse jeito que tá ótimo. Nossa, você vai fazer isso mesmo? Você vai ver como você vai se dar bem. Tá do jeito que eu gosto, a forma como você procede. Então, a criança, muitas vezes, está fazendo tudo errado. E eu fico esse sarcasmo, dizendo, faz desse jeito, bonito para você, né? E a gente começa com essas expressões e vai gerando um hábito. Então, não é um estilo, eu estou usando esporadicamente um estilo, mas infelizmente nós utilizamos isso cotidianamente com os nossos filhos, né? Você vai se dar bem, viu? Estou adorando isso que você está fazendo, viu? Não estamos... nós estamos percebendo que o sarcasmo, ele tem para algumas pessoas se tornado um hábito, tá certo? E isso produz na pessoa um convite ou uma sensação horrorosa, né? Para a pessoa que está ouvindo aquilo, né? O sarcasmo que a pessoa tem. Daqui a pouco nossos filhos estão com os mesmos cacoetes da gente, né? Agindo igual a nós. E aquele ciclo vicioso, ele não é quebrado nunca, né? Gente, tenha também cuidado com as ambiguidades do nosso vocabulário. Palavra de duplo sentido. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado com palavra de duplo sentido. Certo? O menino às vezes está brincando, derrama água no sofá, aí você vai e diz, olha, tá vendo a caca que você fez, né? Caca é um termo bem suave, né, que eu estou dizendo, né? Então você fica dizendo essas palavras que têm um duplo sentido para o seu filho, daqui a pouco está fazendo uma confusão na cabeça dele. Você acha que isso eu estou exagerando, mas tem muitas pessoas que estão se corrigindo com relação a isso, né? Mas tem outras que também começam, né? A loira do banheiro. Vixe Maria, tem gente aqui que se arrepia quando a gente fala na loura do banheiro, né? Vou chamar a polícia. Cuidado que eu vou dizer pro Papa Figo. Qualquer coisa, olha o guarda, vou falar pro moço do mercado. Tá certo? Aí quando tá na igreja, sobra para quem? Pro pastor e assim, de reberdose pro presbítero, né? Outro dia eu estava lá na igreja, aí chegou a mãe lá brigando com a criancinha, aquela coisa toda, e disse, eu vou falar pro presbítero, viu? O presbítero não gosta disso não. Eu disse, quem disse que eu não gosto? Claro, eu adoro as crianças, como é que eu não vou gostar disso? Eu não gosto das atitudes que ela fala. Então a gente fica falando conversas, palavras com duplo sentido, e isso gera uma certa confusão na cabeça da criança, né?
Aí diz, a sua avó não gosta disso. Eu quero saber qual é a avó que não gosta das atitudes do neto. Né? Ela talvez não goste do que o neto faz, mas do neto em si faz. E a gente fica levando, fazendo esse tipo de coisa. E eu não vou entrar nem na chantagem aqui, né? Porque a chantagem seria outro problema, que aí não é mais de comunicação, é mais de caráter. E eu não vou entrar nesse mérito. Então, quando você expressa querendo corrigir uma criança, você está usando o sentido que não é correto. Você está criando na mente da criança uma confusão. Se você diz que uma avó não gosta, claro que toda avó gosta de criança, né? Então, que você seja claro na linguagem com os seus filhos. Use a linguagem correta para corrigir o ato dos seus filhos. O vocabulário não pode provocar confusão na cabeça da criança. Irmãos, eu vou tratar agora aqui de um outro assunto, né? Falar de um assunto que é também dentro da comunicação, e principalmente da comunicação com os filhos, que eu diria para vocês que a gente tem que levar a atenção, é o chamado o grito, tá certo? É o ato de gritar, tem um efeito devastador na vida das crianças. Eu creio que muitos de vocês foram criados num lar que talvez tinha muito xingamento, muitos berros, os motivos, as pessoas gritavam tanto que até hoje você incorporou isso e levou para dentro da sua casa, né? E isso traz problemas seríssimos para as crianças, sejam elas espirituais, sejam problemas psíquicos, relacionais, tá certo? Causa danos irreversíveis, tá certo? Eu falei para vocês que 60% da nossa comunicação é expressão corporal, 30% voz, o tom da voz e 10% as palavras. Ainda que 10% seja palavra, eles têm um peso muito importante nas relações familiares. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, quais são as palavras que comumente você corrige seus filhos? Para mostrar as suas insatisfações, para mostrar que você não está satisfeito com alguns comportamentos que ele faz. Então, quanto mais a gente fica irritado, tá certo? A gente reclamando da criança e começa a ficar irritado, vai piorar o nosso vocabulário, piorar a forma como nós falamos, a gente começa a aumentar o tom de voz, a gente não pondera mais as palavras, daqui o efeito depois é devastador. Então eu sempre digo, olha, e serve tanto na criação dos filhos, também como serve na vida cotidiana. Então, quando você estiver irritado, não tente controlar suas palavras. Porque quando você está irritado, você está com raiva, você fala o que não sente. Gente, isso é tão devastador, o poder da língua, eu disse para vocês, ele é tão poderoso que uma fagulha é capaz de colocar uma floresta toda a se perder. Então, na sua infância, qual era o vocabulário predominante que seu pai ou sua mãe lhe corrigia? Qual era a maneira mais usual que eles utilizavam? Eu lembro que quando era criança, a gente ainda brincava no meio da rua, de polícia ladrão, de se esconder, essas coisas. Quando dava 9 horas, todo mundo tinha que ir para casa. Mas tinha uma mãe que começava a gritar pelo menino 8h30. Aí começava a gritaria, né? Gritava, seu moleque, venha para cá, seu filho do pio. Aí ficava lá o tempo todo. Quando dava 9 horas, a mulher saía desesperada na rua, querendo pegar o menino, aquela coisa toda, né? Então, veja só, meu irmão, os palavrões em si mesmo carregam morte. Tem muita gente que faz isso deliberadamente, porque pode até ser num tom de brincadeira, mas no fundo, esse palavrão, essa expressão também é usada para ferir, ofender alguma pessoa, como é o exemplo dos sarcasmos, tá certo? Outras palavras que não são palavrão, mas que assassinam as nossas crianças. Ô menino burro, diz a mãe, né? Daqui a pouco a mãe diz com o pai, parece um cavalo batizado. Ô meu filho, como você é egoísta, não dá um pedaço para ninguém, você é sangue ruim mesmo, hein, moleque? Aí a mãe escuta e diz, puxou foi a família do pai. Que a minha família não tem essas qualidades não, né? Já viu o problema? Não é? Sempre o problema está no outro, né?
Aí outras mães dizem, nem parece que é meu filho, acho que trocaram a maternidade. Ei, tá se identificando, né, com isso? Tá, com certeza, alguns de vocês já fizeram isso. Além das palavras no tom de voz, expressão corporal, essas expressões elas são carregadas de palavras de morte. Além do peso das palavras, você fala no intuito de despertar no seu filho mudança. Deixe-me dizer para você, isto não vai levar você a lugar nenhum, não vai mudar a vida do seu filho. Na verdade, essas palavras se tornam rótulos que ficam carimbados na vida dos seus filhos. Você está achando que isso não faz sentido? Você já viu o seu filho quando é uma questão bem fácil na escola, o que é que ele diz? Eu sou mesmo um burro. Diz inconscientemente. É verdade, tá? Então, na verdade, essas palavras se tornam rótulos e ficam carimbadas na vida dos nossos filhos. Eu sei que vocês, quando dizem isso, não querem nada disso para os seus filhos, mas quando você fala isso, qual era o alvo? O alvo era educar o seu filho e oferecer para ele outra verdade daquilo que ele estava praticando. Então, a gente tem que ter esses certos cuidados como a gente educa os nossos filhos. Aqui em casa, eu lembro como se fosse hoje, sempre eu me lembro isso, geralmente isso acontecia quando meu sogro vinha lá para minha casa, a gente chegava no portão, batia e dizia, quem quer uma coisa? Gente, daqui a pouco as 3 meninas arrumavam para perto do portão e ficavam lá, né? Interessante que ele sempre trazia doces, guloseimas para as crianças, mas uma forma que ele fazia era distribuir igualitariamente entre elas para não ter confusão. Por outro lado, para despertar nas meninas um senso de bondade. Então, o rótulo que você gostaria de passar para seus filhos deve ser aquilo que você deve ensinar para eles. Então você deve ensinar seu filho a fazer de forma correta. Então qual seria a forma correta? Use expressões que você quer para seu filho. Então quando você for corrigir seu filho, troca as palavras de morte por palavras de vida. Troque o comportamento indesejado pela atitude que você deseja para ele. Então troque a palavra que expressa o mau hábito por uma palavra que expressa aquilo que você quer para ele. Vamos lá, qual é o oposto de egoísta? Generoso. Então, em vez de você chamar seu filho de egoísta, você deve corrigir ele dizendo, meu filho, você deve ser mais generoso. Diga que ele precisa compartilhar, dividir, oferecer para as pessoas. Perceba que você está corrigindo, inculcando as virtudes que você quer para ele. Quando eu falo que ele é egoísta, eu estou tirando o meu filho de um estado possessivo. Eu estou atribuindo a ele um estado possessivo. E quando eu digo que ele é generoso, eu vou dizer o que eu estou trazendo ele para um campo da generosidade. Quando você diz que ele precisa compartilhar, que ele precisa dividir, você está apontando para ele o caminho, como ele deve chegar. Então, as palavras, elas podem ser palavra de morte ou palavra de vida. Em vez de você chamar seu filho de burro, não faça isso. Tá certo? Você vai dizer, filho, você tem que estudar mais, você tem que aprender, se dedicar mais no que você fala, você tem que escutar mais os seus professores, tem que fazer exercício. Então você tira seu filho daquilo que você não deseja e prolifera nele uma cultura que você quer para o seu filho. Outro exemplo, não diga ao seu filho que ele não presta. Meu filho, você precisa tornar-se uma pessoa melhor, mais educada, ser uma pessoa mais bacana com seus colegas. Então tire seu filho dos comportamentos viciosos e traga para uma conduta virtuosa. Então, como seria se cada um de nós fôssemos educados dentre esses hábitos da normalidade, com palavras de vida, com palavras que edificam? Como seria a nossa casa se nós recebêssemos e passássemos esses rótulos bons para os nossos filhos em detrimento de rótulos que depreciam a imagem dele? Tá certo? Então nós devemos ensinar para nossos filhos essa sensação de temperamento, de
de palavras que possam contribuir para a vida deles. Tá certo? Então nós temos que modificar os nossos hábitos, nós temos que nos arrepender, nós devemos renovar a nossa mente. Quando nós éramos crianças, nós aprendíamos muita coisa. Nós aprendemos muitas coisas boas e ruins. E é interessante que às vezes a gente não faz esse filtro na hora de ensinar isso para os nossos filhos. Então não permita que seu filho determine o tom da comunicação, né? Quando os filhos começam a falar alguma coisa para a gente, aí o menino começa a falar, ninguém sabe o que ele está dizendo, aí você pede para ele repetir, aquele negócio. Daqui a pouco o teu filho é que está dando o tom da conversa, né? Para de chorar e fala a coisa correta para que eu possa lhe entender, lhe ajudar. Então, são essas coisas que nós temos que ter cuidado. Outro dia, um pastor foi chamado pela esposa de alcoólatra. E o pastor achou aquilo estranho e disse, mas alcoólatra, por quê? A esposa disse, eu não sei qual o humor que você vai chegar em casa. Então, alcoólatra no sentido do comportamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, com os nossos comportamentos. Porque os nossos filhos, gente, na realidade, eles são as esponjinhas, tá? Eles são as esponjinhas. Tudo que a gente fala, eles observam e absorvem, tá certo? E tome cuidado, que mais lá na frente ele diz, não, o senhor fazia desse jeito, agora está querendo o quê? Então, nós temos que ter cuidado. Então, são essas as lições que eu passo para você se comunicar com seus filhos. Eu tenho aqui uma pergunta que foi alguém que fez, não vai dar, uma pergunta aqui do irmão que está perguntando, eu não vou fazer, eu vou deixar mais passiva essa pergunta. Essa pergunta aqui está no chat, está perguntando o seguinte, qual o impacto que o grito tem na formação de uma criança? Na realidade, o grito ele vai ter um papel preponderante. Na realidade, o grito, o que o grito é? O grito é um sinal de alerta. Então, você está na rua, tem um buraco, a pessoa grita, opa, o buraco, o que você faz? Você para e ali te dá um alerta, uma situação de emergência e você deve prestar atenção. Quando você faz isso corriqueiramente em casa, fica gritando, então seu filho está sempre em estado de alerta. É como se ele estivesse sempre em perigo, sempre assustado. Uns filhos adotam um comportamento agressivo, absorvem aquilo e qualquer coisa sai gritando do mesmo jeito, que é a maioria dos casos. Outros filhos ficam mais retraídos e aí vem o que? O isolamento, vem o estado depressivo, vem a perda de caráter, a perda de comunicação, cognição. Então tem uma série de problemas que o grito pode trazer.